Ver quem vai entrando. Ainda não me aparece nada aqui. Isso. Iniciamos um vídeo ao vivo. Isso. Boa noite. Isso. Boa noite. Uhum. A Júlia entra. Eu vou explicando um pouquinho do contexto da nossa live de hoje. Eu, da Catholic Kids, né? O meu nome é Jéssica, da Catholic Kids. Oi, Júlia. Olá. Eu tô aqui. Então, eu comecei explicando aqui o contexto da nossa live, né? Serão uma série de lives, sempre do IG da Catholic Kids com a IG do Divino Nascer. E, a princípio, o nosso time somos eu, a Maria Júlia, a Gabi do Divino Nascer e a Lari, que é psicóloga, né? Hoje a Lari tá lá no evento das 5 mulheres, no Rio de Janeiro. E a Gabi tá um pouquinho ruim de gripe, assim, né? Já tá no final de gestação, então ela preferiu ficar fora dessa. Mas a ideia é dessa. Mas a ideia é que seja uma série de lives mesmo sobre esse livro aqui, que é O Amor que Dá Vida. Sempre nas quintas-feiras, nesse horário, tá? Exatamente. Tem que atrasar a divulgação, não, né? Podem contar, toda quinta-feira, 9h30. Então, essa é a segunda live, tá? A primeira live já está disponível no YouTube, no canal Divino Nascer. E essa live vai ficar disponível durante 24 horas e depois também vai lá para o YouTube. Só um resumo inicial, assim, o livro, ele trata, né? Aqui o subtítulo já explica. Do maravilhoso plano de Deus para o matrimônio, né? Então, ele trata principalmente da questão do ato conjugal, da abertura à vida e tudo isso. Ele foi escrito pela Kimberly Han, né? Isso tudo a gente falou na outra live. É uma presbiteriana que se converteu ao catolicismo. Ela é casada com Scott Han, que também era um pastor presbiteriano que se converteu. Ele tem vários livros, né? A gente falou semana passada sobre isso. Esse livro aqui, O Amor que Dá Vida, está disponível na livraria da Deia do Tiba, livraria.deaitiba.com.br. E ele tá. Eu pesquisei. Ele custa R$ 40 lá na livraria da Edutiba. Tá? Vale muito a pena. Isso. Júlia, vamos começar com uma oração? Vamos. Então, tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a gente pode invocar o Espírito Santo para que ele esteja nas nossas palavras, em tudo que a gente disser e também na compreensão de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá, na live passada a gente iniciou falando um pouco do prólogo do livro, né, que foi escrito pelo Scott Han, o esposo da Kimberly. E logo no começo do prólogo, ele fala, assim, duas frases que a gente enfocou bastante na semana passada, né? Que ele diz assim, o que este livro diz é verdade. E depois ele fala assim, o que a igreja ensina sobre o amor, o sexo e o matrimônio é verdade. E aí, talvez, eu não sei até que ponto isso tenha ficado claro. O que é essa verdade, né? Que ele fala e que durante o livro eles falam várias vezes nessa verdade, né? São João nos diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, o que significa essa verdade? Né? Significa que existe uma verdade. Não duas, nem três. Existe alguma coisa que é verdade sobre qualquer assunto. Né? E aí eu tava conversando com a Júlia de um exemplo, a gente ficou em dúvida de qual exemplo dar, mas assim, digamos que eu tenho aqui um Fusca vermelho. Todo mundo pensa num Fusca vermelho. Sim? Todo mundo com Fusca vermelho na cabeça. E aí agora eu venho aqui e digo pra vocês assim, esse Fusca é azul. E a Júlia vem aqui e diz assim, não, esse Fusca é amarelo. O Fusca não vai deixar de ser vermelho, né? Não importa quantas pessoas discordem,
não importa quantos anos se passem, o Fusca vai ser vermelho, né? Independente do que as pessoas pensem dele. Então, em relação a esse assunto que a gente vai tratar, a gente vem trazer a luz da Igreja Católica, né? Que a gente acredita, não, que a gente sabe que é a depositária da verdade sobre esse assunto e sobre todos os outros. Júlia? Sim, nós estávamos falando, né, como fica hoje em dia, muito essa noção de existência de várias verdades, né, como se a verdade estivesse sob debate e ela não está. É isso que nós gostaríamos que ficasse bem claro, né? Quando a gente fala o que a igreja ensina é a verdade, não é mais uma verdade, né? Não é uma possibilidade. Ela é realmente o que Deus, né, mostrou para a igreja que é o plano dele para o ser humano. Então, essa é a verdade. Não é um ponto de vista, não é mais uma opção de para quem quiser acreditar, quem quiser viver. Ela é a verdade e nós vamos nos realizar, nós vamos ser mais humanos, vamos estar mais plenamente no caminho de Deus para nós quando nós vivermos a verdade. Isso. E aí alguém pode pensar assim: então vocês estão dizendo que vocês são as donas da verdade. É isso? Tipo, né? Querendo. Não, na verdade, o dono da verdade é Deus, né? Ele é a própria verdade. Né? A gente acredita que essa verdade está revelada na Igreja Católica. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente vem trazer qual que é essa verdade. Né? Porque muito se fala, mas acho que muito pouco se compreende da proposta da igreja acerca do matrimônio, do sexo, da vida conjugal, tudo isso. E acho que a gente pode encontrar já uma primeira pista dessa proposta da igreja já no rito do sacramento do matrimônio, né? Lá nos votos. Todo mundo que se casa na igreja católica promete, e é assim que a gente fala. O padre pergunta: estais dispostos a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua igreja? Então é isso que o sacerdote pergunta e os noivos, né, respondem: sim, estou disposto a receber filhos como dom de Deus. Então, aqui a gente já tem uma ideia, né, dessa questão da abertura. Nós prometemos, quando nos casamos, estar abertos. Júlia, quer E falar? um ponto que a gente até conversava, né, é que, inclusive, se um dos cônjuges não estiver aberto, então é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, está na moda, né? Pessoas que se casam, mas não querem ter filhos, elas fazem a exclusão da abertura à vida, né, de ter filhos no ato quando elas se casam, e aí é um caso de nulidade do casamento, tu não estares aberto à vida. Então, se um dos cônjuges não quer ter filhos, esse casamento ele é nulo. Claro que Isso. isso é diferente, né, gente, de pessoas. A gente sabe que muitas pessoas acabam não conseguindo ter filhos, né? Então a gente não pode sair por aí também julgando, né? Porque nem todo mundo que não consegue ter conta isso para os outros e a gente sair por aí julgando. Não, ó, não teve filho, o casamento é nulo. Não, porque às vezes independe da vontade dos cônjuges. Mas, a princípio, se a pessoa exclui essa possibilidade de prole, o casamento é nulo. Isso. E aí, engraçado assim que ali no livro, a Kimberly contando um pouco da história dela, ela fala assim que na época do namoro, ela questionou o Scott Hahn, né? Se ele gostaria de ter filhos. Inclusive, isso é uma coisa muito importante para ser tratada no namoro ainda, né? E aí ele disse que sim, gostaria, mas que não muitos. E aí ela diz assim, nossa, mas que foi pega de surpresa, porque ela gostaria de ter muitos filhos. E aí perguntou, tá, mas não muitos, quantos? E ele respondeu, não mais que 5 ou 6. E aí ela disse, então a gente tá alinhado, né? E a gente pensa assim, nossa, mas então, que generosidade, né? Que abertura, eles já são super abertos. Quem quer ter 5, 6 filhos é porque tá aberto. E na verdade, talvez não, assim. Esse fetiche por um número, né? Desde pequeno a gente escuta, né? Quantos filhos você quer ter? Eu quero ter um casal, um menino e uma menina, né? Então, assim, isso aí já mostra que a gente quer estar no controle, a gente quer determinar quantos filhos vamos ter. E, na verdade, a Júlia sempre conta isso, assim, que a mãe dela não perguntava, né, Júlia? Não dizia um número. É que a gente gostava de brincar, assim, criança pergunta isso, né? E a gente sempre falava, eu quero ter 8, eu quero ter 10. E a minha mãe sempre corrigia e dizia assim, é Deus quem decide, né? A gente não coloca número.
Isso é muito importante porque, assim, às vezes a gente acha que a gente chutar um número alto, sei lá, vou ter 4 filhos, né? Eu já vou estar correspondendo ao que Deus espera de mim. Quando, na verdade, essa correspondência, ela talvez seja menos que 4, mas corresponde a todos os filhos que Deus quiser que eu tenha. Isso é muito difícil para a gente, né? Isso é muito difícil para a gente porque realmente a gente tem essa dificuldade com não estar no tudo na nossa vida. Já quer assim, não, eu preciso saber quantos filhos eu tenho para saber o tamanho da casa que eu vou comprar, né? Que eu vou ter que comprar, para já, né, planejar tudo. E realmente esse é o lado mais bonito, né? Da abertura à vida, que é essa confiança na providência divina e deixar Deus determinar tudo, né? Não Exato. sei se a casa que eu tenho hoje vai caber os filhos para me mandar, mas eu confio que se Deus mandar muitos filhos, ele vai me mandar uma Meios. casa em que eles, né? Então, a gente não escolher um número, não achar que porque eu estou chutando um número alto, então, né? Eu estou sendo generosa. Não, vou estar sendo generosa à medida que eu conformar o número com que o número que só Deus sabe, né? Vai, sei lá, entrar na menopausa e parar de gerar. Só Deus sabe. A vida vai ser uma surpresa mesmo, assim. E assim, é engraçado, né? Porque eu já dei essa resposta para algumas pessoas. Ai, quantos filhos vocês querem ter? O meu tio perguntou esses dias, tá, mas diz um número. É 4, 5, 6? Quantos? Aí eu falei, não, a gente não sabe, é um filho de cada vez, né? A gente vai vendo, Deus vai provendo. E é engraçado porque as pessoas caem para trás com essa resposta. As pessoas caem para trás, assim. Ninguém tá preparado para essa resposta, assim. E eu tava pensando nisso hoje e eu lembrei, assim, que a minha avó, ela é super religiosa, assim. Ela é super religiosa, ela é protestante, né? E ela, enfim, quando eu penso numa pessoa muito religiosa, assim, eu lembro da minha avó. E a gente teve um episódio na nossa família que foi, ai, bem dramático, assim, foi meu tio policial e ele, enfim, participando durante um assalto, ele levou alguns tiros e a família ficou toda em pânico, assim, principalmente por causa da minha avó, porque ela tem pressão alta, então todo mundo pensou, meu Deus, assim, né, como que ela vai reagir? E a mulher foi uma rocha, assim, ó. Ela falou muito claro assim, não vai acontecer nada com meu filho. Eu confio em Deus. E assim, ela não. Em momento nenhum, ela fraquejou, sabe? Ela manteve os olhos direto pro céu, assim, acreditando que Deus salvaria, assim, né? Só que se eu pegar o telefone agora e ligar para essa mesma avó e dizer assim, vó, tô grávida do terceiro, ela vai infartar. Ela vai cair para trás. E é muito engraçado, assim, como a gente confia na providência para uma pessoa internada na UTI, assim, né? Mas a gente não confia na providência para uma vida gerada no útero. Não é muito contraditório, assim, né? No que a gente confia em Deus? Só para algumas coisas? Então, eu acho que isso é bem engraçado, assim. E a minha avó, ela é jovem, né? Uma avó jovem, ela tem 70 anos. Então, assim, pensando em quando que ela nasceu e quando que ela foi criada, ela viveu ali o ápice da revolução sexual. O ápice ali, o surgimento da pílula. Então, assim, ela tem uma mentalidade antinatalista enraigada de uma forma que não dá para tirar, entendeu? A minha mãe bebeu também, né? Enfim, dessa mentalidade. Então, assim, é muito claro como está impresso mesmo na personalidade das pessoas, assim, né? Não, com certeza. Depois, mais para frente, ela até vai falar, né, de como ela até conta um caso, tá? Porque cabe aqui, né? Em que uma amiga dela que fazia aquelas, ela ficava na frente de clínica abortista rezando, abordando mulheres, né? Então ela tinha assim uma luta muito forte contra o aborto e teve um dia que ela olhando o que ela tomava, ela se tocou que aquilo ali são as clínicas da casa dela, né? Então a gente tem que ver que assim toda essa mentalidade antinatalista tem uma consequência final. Ela caminha no certo e é um que inclui coisas que a gente acha horrendas, como aborto. Justamente. E aí ela conta, né, até que logo antes do casamento, ela conversou com o pai dela, que era o pastor dela, e ele falou, tá, e aí, como que vocês vão controlar a natalidade?
né? E aí ela falou naturalmente que tomariam pílula e ele disse assim, como pastor, por mim, tá tudo certo. Então, assim, é uma conversa que às vezes acho que hoje em dia nem se tem mais, assim, mas a preocupação dos pais de como os filhos vão controlar a natalidade, assim, né? Deus o livre se eles estiverem abertos. Imagina como que eles vão lidar, né? Então, e aí ela, logo depois ela conta que com 3 meses de casado, ela descobre que a pílula anticoncepcional tem efeito abortivo, né? E aí, não sei, Júlia, tu queres explicar esse efeito? Não, na verdade, eu quero até voltar um pouco, né? Isso que a gente está falando sobre como a geração da tua avó, dos teus pais, ela foi bastante impactada pela mentalidade antinatalista e com a graça está vendo uma revolução agora, né? As pessoas estão voltando a se abrir à vida, a querer filhos. Muito bom a gente saber essa parte histórica aí, pelos quais nossos pais e os nossos avós Não é por passaram, acaso, para a né? gente não, quando a gente não receber apoio deles, né? Então, semana mesmo, uma amiga contava tal que a sogra dela também comentou que Deus me livre, né? Gosto muito dos meus netos, mas já tá bom. E como ela ficou triste com isso, porque claro, era para justamente a gente espera que o nosso exemplo de confiança em Deus, de confiança na providência divina, seja sempre dos nossos pais e dos nossos avós. Nesse momento, a gente está vivendo uma geração que está mais madura do que os avós, os pais, na maioria das vezes, né, com relação a esse assunto. Então, assim, não nos deixemos fraquejar baseado nessas pessoas, como se deles viesse necessariamente toda a sabedoria, né? Que é uma tendência que a gente tem, não. Aos conselhos da minha mãe, os conselhos da minha avó são sempre sábios, mas a gente percebe, assim, eles receberam uma carga cruel de campanha antinatalista, né? Tem até o padre Paulo Ricardo, ele explica isso nos vídeos que ele fala da Humane Vitae, sobre como foram financiados nessa década de 60 vários para botar o terror e dizer assim, gente, se as pessoas tiverem, os alimentos vão acabar, né? Então, foi uma que infiltrou na igreja, a Humanevite, ela veio como uma resposta para isso e também não foi recebida assim com escândalo, né? E Perseguição. mesmo por parte de muitos sacerdotes, de parte do clero. Então, assim, não espere todo o apoio do mundo da voz e dos filhos. É possível que eles não vejam como um presente de Deus, né? E as razões podem ser muitas, pode ser tanto medo de sobrar para eles, né? Mas pode também ser justamente por ter sido contaminados com essa mentalidade. Então é isso, buscar apoio para esse assunto, talvez em pessoas da própria geração, né? Por incrível que pareça. Justamente. E aí, só retomando ali, então, a questão dos anticoncepcionais, aí ela conta, né, que ela fez um trabalho no seminário de teologia. É isso, né, Júlia? Sobre a questão contraceptiva e tal. E aí ela descobre que os anticoncepcionais são abortivos. E aí, não sei quem tá me assistindo, assim, né? Mas vale, assim, uma breve contextualização. Todos os anticoncepcionais hormonais possuem um efeito abortivo. Então, assim, uma breve explicação. Depois vocês podem ir confirmar isso lá no Instagram da Samia Marcília. Ela tem lá nos destaques sobre isso. A Ana Carol de Rosa também, ela é farmacêutica, né? Ela tem doutorado nisso. Então, assim, vocês podem ir lá confirmar com quem entende. Eu vou falar brevemente, assim, de leiga para leigos, né? O que acontece? O anticoncepcional hormonal, ele, em tese, o efeito dele é evitar ovulação, né? E aí, tudo bem. Mas acontece que às vezes ele não evita a ovulação, né? Ele tem ovulação de escape. E aí o que acontece? Para que não gere uma gestação, apesar da ovulação, ele tem um efeito de evitar a nidação. Então ele evita que o embrião nide, né? Colhe na parede do útero. Ou seja, ele descama essa parede do útero e isso gera microabortos. Então, assim, se dentro da nossa consciência, né? A vida começa no momento da concepção, aquele embrião ali já tem uma alma, já tem um espírito, já é um ser humano, né? Então, assim, muitas pessoas que tomam anticoncepcional por anos estão tendo microaborto sem saber, talvez, né?
E o DIU funciona da mesma forma, né? O DIU Mirena, que é hormonal, funciona dessa forma. E o DIU de cobre, que é o vilãozão, assim, porque nem evitar a ovulação ele evita. Então, meio que a questão abortiva acontece com mais intensidade, né? Sim. Queres... Sim, tem uma frase da Kimberly Han que ela fala aqui, que ela disse que quando ela descobriu isso, ela parou de fumar imediatamente, né? Porque ela falou, demorar para obedecer né? Tardar para obedecer é desobedecer. Essas palavras, mas assim, por que que eu, infelizmente, a gente às vezes escuta, né? Eu já vi lives até do Divino Nascer, que daí teve gente que mandou mensagem: Meu Deus, eu não sabia que o DIU era abortivo, né? Vou agendar daqui 3, 4 meses para eu tirar. Assim, gente, pode acontecer. Se a gente tem a noção de que nós podemos estar e com uma chance grande, tá? Porque lá no perfil mas mesmo no, meu Deus, estou toda confusa, né? Mesmo na bula desses anticoncepcionais, eles têm lá a taxa de escape que já é esperada por eles, né? E a gente pode ter certeza que eles chutam para baixo. E mesmo assim, é um percentual considerável, não é, gente? Não é 0,005%, entende? É um número considerável. Então, vamos dizer que se realize um aborto ao longo de, sei lá, 20 anos de vida fértil tomando anticoncepcional, isso é muito triste, muito triste. A gente não pode correr o menor risco de cometer um pecado desse nível, de estar matando o nosso próprio filho, né? E não interessa se ainda não houve anidação. Já tem uma alma. Quando nós falecermos, nós vamos encontrar esse filho que a gente matou, né? Então, isso tem um peso muito grande. Então, assim, a gente até quer dissertar um pouco hoje, né, sobre a questão da misericórdia divina. A gente sabe que muita gente não sabe desse dado. Então, até alguém escreveu aqui, eu só descobri isso concepcional quando eu li esse livro. Isso pode acontecer. Realmente não é uma coisa que fica passando propaganda na TV, né, gente? Atenção, é abortivo. Pode acontecer da gente não saber. Então, agora que a gente sabe, e se você ficou com alguma dúvida, você tem obrigação de não permanecer na ignorância e lá, né? Vou pesquisar, vou dar uma pesquisada nisso aqui, né? Quem realmente entende como explicar melhor. É urgente uma providência. Eu não tenho que tirar o meu DIU amanhã, né? Então, provavelmente é um caso para você não ter relações com o teu esposo enquanto você não conseguir tirar. Você não pode correr o risco de continuar abortando, né? Enquanto não resolve esse problema. Enfim, é muito bom. Tem uma pessoa, ele pergunta, mesmo em caso de endometriose profunda, é pecado, né? Então, esse é o tipo de caso que é bom a pessoa se informar. Procurar um bom ginecologista católico é bem difícil, né? Aqui nós temos a doutora Zélia, que esclarece bastante essa questão de endometriose. A gente tem que pesquisar, a gente tem um dever grave de não permanecer na ignorância por culpa própria, né? É tipo, eu não vou pesquisar meu caso, é melhor eu ficar É melhor não saber. né? Então, a gente Júlia, e assim, e tu estavas falando assim da questão, pô, são almas ali, né? São almas que a gente nem sabe que estão sendo geradas, assim. Eu tenho uma amiga que ela usava DIU, daí ela descobriu que era abortivo, aí ela tirou o DIU e começou a tomar um anticoncepcional hormonal, que ela não sabia que era abortivo, daí descobriu que era abortivo. Porque, assim, se a gente pergunta para o nosso ginecologista, ele vai jurar de pé junto que não é abortivo. Porque eles, junto com o advento da pílula, eles alteraram também a ideia de início da vida. Então, assim, não é considerado abortivo porque eles não consideram aborto antes da anidação. Né? claro. Então, o linguajar deles não é abortivo, mas pra gente que acredita que a vida existe desde a concepção, é abortivo. E aí ela, né, descobriu também que a pílula também era abortiva, parou de tomar, me procurou para saber como que ela poderia. Ela tem motivo grave para espaçar a gestação, então assim ela me procurou para saber como fazer. E ela me falou assim, Queca, eu me imaginei chegando no céu e conhecendo esses filhos, né? Esses filhos que foram abortados mesmo, assim, sabe? Então, é muito triste que as pessoas não tenham essa instrução. Muita gente não sabe o que está acontecendo. E aí, assim,
existem os médicos criam zilhões de motivos para se tomar anticoncepcional, inclusive endometriose, inclusive ovário policístico, isso e aquilo. Assim, tendo endometriose ou não tendo, os microabortos vão acontecer? Vão acontecer, né? Então, assim, de se pensar em outras alternativas, procurar outros médicos mesmo, isso que a Júlia falou, sabe? É muito importante porque é uma realidade que não pode ser ignorada, né? Isso que a Júlia falou é importante. Adiar a obediência é desobedecer. Então, assim, se alguém aqui tá fazendo sentido, joga a cartela hoje no lixo, assim, sabe? Vai amanhã na emergência e manda tirar o DIU. Então, assim, realmente a gente não tem controle, né? Do que tá acontecendo É, no nosso corpo. a doutora E, Zélia, uma coisa, só uma coisa. sim. É que a doutora Zélia, ela fala bastante sobre como ela é ginecologista aqui em Florianópolis, né? Já está aposentada, mas ela conta como os ginecologistas eles recebem assim uma formação que gente, tem dor no dedão, a resposta é anticoncepcional, né? Que eles são instruídos a dar anticoncepcional a rodo. Não para analisar grandes coisas, né? Então, por isso que é muito importante procurar um bom profissional mesmo. E um profissional católico, se for possível. Sabemos que não é uma missão fácil, né? Encontrar. Não. E aí, até ali no livro, tem uma história. A Kimberly conta uma história que eu achei que é muito adequada, assim, sabe? Muita gente prefere não saber, assim, ou sabe que anticoncepcional é alguma coisa abortiva, mas é melhor não entrar nesse assunto para não se esclarecer, porque aí vai ter que tomar uma posição. E ela fala a história da galinha e do porco, né? Que a galinha e o porco estavam conversando e eles estavam muito satisfeitos com o granjeiro, né? Que era um granjeiro muito bom, cuidava muito bem deles. E aí a galinha sugere assim: ai, por que a gente não faz então ovos com bacon para o granjeiro, né? E aí. Ah, e daí assim, detalhe, né? Para quem ela estava contando essa história era um seminarista, né? Então, assim, aí ela pega e fala assim: por que a gente não faz ovos com bacon para o granjeiro em agradecimento? E aí o porco fala: mas assim, para ti, os ovos com bacon seriam um presente, o ovo. Para mim, seria uma entrega total, que seria a carne. E aí, com isso, ela quer dizer assim: o seminarista estava questionando ela de se ela que descobriu que a contracepção é errada, né? Que os anticoncepcionais são errados, se ela ia parar de tomar. E aí ela disse isso pra ele, porque pra ele que é seminarista, essa verdade não muda nada na realidade dele. Mas pra ela que é casada, né? É uma verdade que, assim, se ela admitisse que era verdade, isso ia acarretar graves decisões, talvez graves mudanças de conduta, né? Uma grave conversão, né? Porque essa doutrina da abertura à vida, ela muda a vida porque é uma entrega total, é uma entrega até as últimas circunstâncias, né? Tem pessoas perguntando aqui, só pode espaçar a gestação em caso de saúde e tal. Não, né? O que se pode passar a gestação é motivo grave. É o que a igreja nos ensina que é motivo grave. E aí, esses motivos graves, o ideal é que a gente leve para nossa direção espiritual, né? Pode ser uma doença, pode ser um filho recém-nascido, pode ser, enfim, questões financeiras, mas, né, que tipo de dificuldade financeira a gente está enfrentando? É uma dificuldade real? Enfim, aí é uma questão muito subjetiva que a gente não tem como avaliar aqui, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que foi a Samia Marcilli que falou, porque ela contou que eles têm 6 filhos, né? E que eles nunca usaram. Eles nunca espaçaram. Nenhuma. Por quê? Nenhum. Porque eles consideraram que eles nunca tiveram motivo grave. A grande verdade é o seguinte: o motivo grave não é que, assim, todas as pessoas do mundo vão ter em um momento da vida, em vários momentos da vida. Para a grande maioria das pessoas, não vai ter motivo grave ao longo da vida. Essa que é a Nenhum. realidade. E queira Deus, porque como me disse uma vez um padre muito bom, ele falou assim, era para as pessoas, o motivo grave, ele é aquele que, tipo, tu preferias ter mais um filho do que tá passando por aquilo, né? E não, tipo, vou aproveitar aqui o meu motivo grave, né? Então,
é isso, não é um motivo pequeno, não é uma coisa pequena, e queira Deus que nós nem tenhamos motivos graves nunca ao longo da nossa vida, né? Nós consigamos. Até o caso da Samia Marcilli, ela não concluiu a residência justamente pela abertura dela à vida, porque daí ela, né, engravidou, tal, acabou não concluindo. Então, a maioria das pessoas acharia que é um motivo grave, né, terminar a residência, que tornaria ela pediatra, enfim. Mas você vê que eles, com muita retidão de intenção, não consideraram que fosse. Então, realmente é muito bom a gente conversar com o diretor espiritual sobre isso. Tem uma pessoa também maravilhosa que está nos assistindo e que ela estava passando por um momento, assim, de realmente muita dificuldade financeira, né? Ela contou, assim, episódio de que ela não sabia, tipo, Deus me manda o almoço, né, para eu fazer para os meus filhos. Então, vocês vejam que não é uma crise financeira supérflua, não é? Do tipo, meu Deus, se continuar assim, não vai dar para ir todo mundo para Disney, nós vamos ter que ir para Gramado. Não é isso, né? Então, e aí ela disse que pode considerar grave, né? Então, e aí ela falou que foi conversar com o diretor espiritual, porque ela pensou assim, não, agora eu cheguei no ponto em que eu tenho um motivo grave. E quando ela foi conversar com o diretor espiritual, só dela expor a situação, Deus respondeu para ela mesma, não foi nem o diretor. Ela disse que ela escutou Deus falando, tá, mas eu deixei faltar alguma vez alguma coisa para os teus filhos? Porque teve essa situação em que ela não sabia o que ia preparar para o almoço, mas no mesmo dia Deus mandou o almoço, né? Então, assim, vocês vejam que às vezes exige heroísmo, né? Sempre é difícil, mas às vezes essa dificuldade ela pode beirar o heroísmo. Mas a santidade é isso aí, gente. A santidade não é uma coisa para ser. Ela vai ser formada de pequenas coisas, mas essas pequenas coisas elas vão ser difíceis, elas não vão ser nada assim que seguindo o rumo do mundo a gente vai chegar lá. Eu tô preocupada assim, com. Tá, já estamos partindo para o fim. Só assim, essa mesma pessoa maravilhosa, ela conta também que chegou uma situação que o filho acho que pediu um presente, alguma coisa assim, e ela disse que não poderia dar porque não tinha condições. E aí, naquele momento, ela se questionou assim: meu Deus, o que eu tô fazendo com essa criança? Sabe? Ela quer aquele brinquedo, ela quer aquele presente, eu não posso dar. Olha o trauma que eu tô causando nas crianças. E ao mesmo tempo ela pensou assim: não, olha a couraça, olha a fortaleza que eu tô ensinando pro meu filho. Que ele não pode ter tudo que ele quer. Que ele não é o Ai, reizinho da casa. Que ele tem que dividir com os irmãos, sabe? Então, assim, que agora é não. Agora é não. E ele não vai crescer achando que ele pode tudo, porque no mundo ele não pode tudo, né? Então, assim, até na questão da educação dos filhos, essa abertura é importante. Então, assim, eu não vou dizer essa pobreza, mas assim, essa generosidade, assim, sabe? E assim, agora já introduzindo o fim, a gente queria deixar claro, assim, que tudo isso que a gente está falando é a doutrina da igreja, é o que é verdade. E a gente não está aqui para julgar ninguém, o coração de ninguém. A gente sabe que, né, nem todo mundo conheceu essa verdade desde sempre, né? Pode ser que esteja conhecendo agora nessa live, pode ser. Então, assim, o passado a gente não tem como mudar, a gente tem como mudar, né? Ou hoje, ou amanhã, a gente tem que mudar. Então, a nossa orientação é assim: procure um diretor espiritual, sabe? Se você está vivendo nesse pecado, nessa dificuldade, mude de vida, assim, converta-se, sabe? Se precisar de ajuda, a gente está aqui, vem falar com a gente está recebendo, assim, dezenas de testemunhos de pessoas que largaram o anticoncepcional, enfim, se a gente puder dar algum tipo de orientação, mas o ideal mesmo é ter um diretor espiritual e saber que Deus é misericórdia, né? Deus é misericórdia. Busque a confissão, busque a confissão. O Padre Pio, ele fala que a confissão é a administração do sangue de Cristo, né? Então, realmente, a gente não pode desesperar da misericórdia de Deus. O que a gente fez de errado no passado, a gente tem que ter essa retidão de intenção. Poxa, eu vou me converter agora, né? Se eu vejo agora que é pecado, eu paro de pecar agora, eu busco um sacerdote, eu peço perdão a Deus pela confissão, eu tenho certeza que ele me perdoa, né? E vou viver de uma forma diferente.
E Deus está nos esperando para isso, né? Com muita misericórdia, com toda certeza. Então, não é motivo para ninguém se desesperar, né? Eu sei que, por exemplo, isso de pensar, eu vou encontrar meus filhos no céu, né? Os filhos que eu posso ter abortado, é uma coisa forte. Mas dá para ser transformado numa coisa bonita, sabe? Nós estivemos esse final de semana no Juntos pela Vida e escutamos um testemunho muito bonito da Sarah Winter, que ela foi presidente do Fêmea Brasil, ela fez protestos nua, ela realizou aborto, incentivou pessoas a fazer aborto. Mas, gente, o que essa mulher desceu, ela também subiu. Porque hoje, assim, a garra dela para combater o aborto, para denunciar, para ajudar mulheres grávidas que estão tentando. Então, assim, ó, né? A gente pode pegar essa lama que a gente e entregar para Deus, transformar em uma coisa muito bonita, uma coisa assim extraordinária, que foi o que aconteceu na vida da Sarah Winter e que o que a gente espera, né, que aconteça na nossa vida, assim. A história da Sarah Winter a gente vê que é ressurreição mesmo. É ressurreição, tava morta, apodrecida, né? E Deus curou totalmente e muito bonito. Então não nos desesperemos, né? Ah, fiz errado no passado, poxa, enquanto a vida, a chance de eu me arrepender, a chance de eu retificar e a chance de eu fazer assim, lutar para merecer muito e alcançar um céu muito alto. E quando encontrar esses filhos lá no céu, assim, poder encontrá-los de cabeça erguida, dizendo, filhos, eu sinto muito que, né, vocês tenham sido o preço da minha conversão, mas olha o que a mãe fez depois disso, né? Vocês puderam se orgulhar da mãe depois disso. E assim, Então, né? Se por um lado pode parecer uma cena horrorosa, meu Deus, eu vou chegar no céu e encontrar meus filhos abortados. Assim, queira o céu, né? Para encontrá-los. Então, queira o céu, nossa, busque o céu. E para encontrar esses filhos, é preciso chegar lá primeiro, né? Então, assim, agora é a hora, assim. Agora é a hora de realmente retificar e buscar instrução, né? A gente já falou, mas algumas pessoas entraram depois. Lá no Instagram da Ana Carol de Rosa, @AnaCarolDeRosa, tem destaque sobre isso, bem explicado. Da Samia Marcilli também, ela fez destaque sobre isso. As duas entendem, assim, né? A Samia é médica, a Ana é farmacêutica, enfim. Então, para quem ficou com dúvida, lá elas vão saber explicar melhor que a gente. A gente vai finalizando, tá? Nossa ideia é não passar muito dos 30 minutos para a live ficar acessível para todo mundo. Essa live vai ficar disponível por 24 horas no Instagram da Catholic Kids. E depois vai lá para o YouTube, no canal Divino Nascer, no YouTube. Quinta-feira que vem a gente se encontra aqui de novo, né? Nesse mesmo horário. né? Oi? Estaremos nós quatro, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, estaremos nós quatro. Tá? Durante a semana a gente vai tentando botar nos stories mais questões doutrinárias e tal. A nossa ideia é que não seja uma aulinha, né? Que seja um papo de comadre, mas a gente pode ir colocando mais conteúdo lá nos stories para quem tiver em dúvida. Tá? Vamos fazer uma foto aqui para as pessoas printarem. Printem e compartilhem. Então tá, acho que é isso, Então, tá. né? Então tá, boa São noite, Pio, gente. Fiquem com Deus. São Pio, rogai Oi? por nós. Rogai por nós. São... Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.